Olá pessoal, queria deixar vocês aqui um pouquinho ouvindo esse barulhinho do mar, dos pássaros, porque tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Eu resolvi escolher um tema que é bem falado, mas talvez pouco entendido na sua profundidade, e eu queria muito desmistificar isso e passar minha visão do que é nutrição de verdade, do que é desintoxicação. Eu sou Vanessa Ari, nutricionista, me especializei em nutrição funcional, em fitoterapia, já estudei medicina chinesa e desintoxicação, e agora eu trabalho com uma visão ampla da nutrição e da saúde, que a gente chama de nutrição além do prato, né, que eu denominei nutrição além do prato. E queria que vocês vivessem isso comigo agora. Eu tive a oportunidade de estar aqui nessa viagem, aproveitar esse local maravilhoso para gravar essa palestra, e resolvi dar esse presente para vocês também, que isso já vai fazer parte de decisões aí que vocês possam tomar até o fim da palestra, de mudanças de hábitos, né, para entender isso de uma forma mais ampla. Bom, eu sempre busquei a nutrição além do prato na minha vida toda, então algo que vai muito além da pirâmide, muito além das calorias, e que realmente faz a gente ficar nutrido, né? Existem vários fatores para que a gente tenha uma saúde boa, né? Vitalidade positiva, ausência de sintomas, que é isso que eu chamo de saúde. E quase a maioria deles depende de nós, depende de nossas decisões, de nossa mudança de hábito de vida, de atitude, né? Muitos a gente está um pouco ainda preso em algumas questões de sistemas, mas acredito que tudo é uma questão de tempo e de escolha, né, na vida. Então, o conhecimento sobre isso é que ajuda a gente a fazer essas escolhas ao longo do tempo, né, na medida que a gente consegue, para poder fazer essa mudança radical, que depende da nossa mais profunda vontade, né, de realmente ter saúde e ficar equilibrado, corpo e mente. Então, detox é coisa séria, né? O que eu quis dizer com isso? Primeiro eu queria que vocês entendessem o que é desintoxicação, de fato, né? Desintoxicação, muita gente pensa que a dieta é para emagrecer, que é tomar suco verde, enfim, mas eu queria explicar um pouquinho a raiz disso. Desintoxicação vem do termo detoxification, né? Detoxification, por isso que a gente fala que é detox, que é transformar uma substância química, que geralmente é lipossolúvel, quer dizer, solúvel em gordura, em hidrossolúvel. E quem faz isso é o nosso querido fígado, né, diariamente, de madrugada, geralmente, quando ele tem todas as condições necessárias, que a gente vai falar mais pra frente. E essa solubilização da gordura, da toxina, que permite que ela vá ser eliminada pelas vias que a gente tem, né, seja pela urina, pelo intestino, pelo suor, pela respiração, inclusive. Então, quando uma toxina entra no corpo, ela fica presa no nosso tecido adiposo, geralmente, né? Ela não fica circulando no sangue, ela fica por um período, mas depois ela é como que isolada ali, ela vai para o exílio no tecido adiposo ou em órgãos que tenham gordura, e o cérebro é um deles também, né? Além do fígado e do tecido adiposo como um todo, para isolar aquela substância do nosso sistema principal e para permitir que a gente possa sobreviver a elas, né, para que isso não atrapalhe o nosso mecanismo de funcionamento, né, de órgãos, de produção de energia, de imunidade, de tudo. Porém, nos dias atuais a gente está com o copo cheio, então a gente não tem mais condições, geralmente, de eliminar isso, porque já está num ponto que a gente tem toxina por todas as vias, por todos os poros, de todas as fontes possíveis e imagináveis, e o nosso sistema está sobrecarregado, em geral, né? Uns mais, outros menos, dependendo um pouco do histórico de vida, do que a gente come, de como a gente vive, de como a gente come também. Então, mais ou menos, todos nós estamos intoxicados. Então, da onde vêm essas toxinas? Vem do nosso alimento, que já tem muito agrotóxico, né, geralmente, quem não consome orgânicos ainda. Os agrotóxicos têm muitos metais tóxicos, metais pesados, que acabam atrapalhando demais o funcionamento do organismo. A gente tem toxinas que vêm da água, né, seja filtrada, seja da garrafa que tem plástico e aqueceu no transporte. A gente tem toxinas da poluição do ar, né, do mar, inclusive. A gente tem
toxinas de cosméticos, maquiagens, de protetor solar, né? Todos esses parabenos, corantes e substâncias petrolíferas que entram pela nossa pele. Então a gente tem que lembrar que a nossa pele é um grande órgão de absorção, que não tem barreira, então tudo que a gente passa na nossa pele vai para o sangue diretamente e impede a nossa nutrição, né? Então a Ayurveda diz que a gente só deve passar na pele o que a gente comeria, porque a pele ela tem menos seletividade, inclusive, do que o trato gastrointestinal. Então quando a gente come algo que é tóxico, a gente tem todo um aparato que ajuda a minimizar isso e ainda tem a seletividade ali do intestino e os anticorpos, né? E as células de defesa no organismo. Apesar de que a gente não tem anticorpos para toxinas, lembrem-se disso, a gente tem anticorpos para substâncias que a gente consegue ainda detectar e reconhecer, como moléculas de alimento que não foram digeridas, como bactérias, vírus e fungos e parasitas, mas a gente não tem anticorpos contra toxinas, e esse que é o grande perigo dos dias atuais que a gente vive, porque a gente está enchendo o nosso copo e a gente não tem como eliminar isso de uma forma saudável. Então, tudo isso que a gente está em contato vai acumulando, né, no corpo. E a gente tem sinais, a gente tem sintomas que nos mostram que algo errado está acontecendo, mas geralmente a gente não consegue achar as causas, né? Então, a maioria das pessoas vai no médico tratar um sintoma de dor de cabeça, de inchaço, de excesso de peso, de problemas até mais sérios aí em órgãos, né? De ites da vida, de alergias em geral, ou respiratórias, ou alergias de pele, ou até questões mentais e emocionais, que geralmente tem muito a ver com essas toxinas. Então tudo isso requer um conhecimento inicial de que isso está acontecendo com a gente, que a gente não tem filtro mais para essas toxinas e de que a gente precisa fazer algo em relação a isso, mudando de hábitos, né? Tendo algumas estratégias para esses dias atuais que a gente não tem mais como controlar 100% essas toxinas, e ter uma atitude de vida responsável com relação ao nosso organismo e ao que a gente está fazendo com o nosso corpo, né? Então começar por onde dá, né? Por onde dá, pela nossa forma de se alimentar, pelo que a gente come, pelo nosso estilo de vida, enfim, tem muita coisa que dá, cada um vai ter que ir vendo qual que é o foco, qual que é a possibilidade financeira, enfim, ou possibilidade realmente de mudança de atitude e ir se empenhando para isso, se quiser ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, evitar doenças, problemas futuros, inclusive, sei lá, casais que querem ter filhos, né, para ter filhos mais limpinhos e saudáveis, porque estão nascendo muitas crianças já intoxicadas, já com problemas de saúde, que podem ser evitados se os pais, né, se os jovens casais que estão planejando ter filho fizerem um processo profundo de mudança de hábitos, de desintoxicação orientada, né, de uma limpeza de órgãos mesmo, que eu vou falar mais para frente também. Então, acho que esse panorama geral, né, a gente tem que ter de que a gente está realmente intoxicado e de que a gente precisa fazer alguma coisa. O que essa intoxicação toda, como é que isso tudo atrapalha em primeira mão, né, o nosso organismo? As toxinas, elas têm um nível de acidez alto, né, e isso acaba atrapalhando o equilíbrio na nossa flora intestinal e do nosso estômago também, né? Então, assim, na verdade, por onde elas passam, elas vão mudando esse pH. E a gente tem um equilíbrio muito delicado de pH no corpo, onde se não tiver exatamente ali perfeito, a gente não funciona, né? Aquelas enzimas, aqueles hormônios, aquelas bactérias, principalmente vivas, que fazem a nossa defesa e controle no organismo, estão morrendo porque a gente está intoxicando, né? Fora os medicamentos que eu acabei não falando ainda, que também tem um papel como uma toxina, porque eles não são reconhecidos pelo organismo, né? Então, um medicamento passa a ser um tóxico que o corpo tem que eliminar. Então, ele faz o efeito ali local ou sistêmico de curar aquele sintoma que está acontecendo, mas ele vai mudando o pH de todo o sistema, ele vai sobrecarregando o fígado, ele vai gastando nutriente que a gente usaria para outras coisas para ser eliminada, assim como todas as toxinas, né? Então, quanto mais toxina a gente tem no corpo, a gente vai recrutar o nosso exército de defesa e os nossos nutrientes que estariam disponíveis para um cabelo, para uma serotonina que vai funcionar e vai te deixar equilibrado e feliz, para a sua pele, para você dormir bem, para você ter energia. Então tudo isso está faltando porque a gente está usando o nosso nutriente para desintoxicar massivamente, diariamente. Então
né, essa mudança de pH que essas toxinas vão provocando, mata a grande parte da nossa flora boa, da nossa microbiota intestinal, enfim, do corpo todo, mas principalmente a intestinal, que é quem faz a seletividade do que entra ou do que sai no nosso sistema. Então, quando a gente come algo, até esse nutriente, esse alimento chegar no intestino ainda está fora do corpo, se a gente pensar. O que importa, de fato, para a gente ficar nutrido é quando esse nutriente entra na nossa célula, né, na nossa corrente sanguínea, e vai ser transportado e vai chegar nas nossas células, e ali nos tecidos, enfim, fazendo nosso organismo funcionar sistemicamente. Então ainda tem um longo caminho para o nutriente que foi consumido, né, ser digerido, absorvido na mucosa intestinal e aí sim adentrar a nossa corrente sanguínea. E isso depende de uma saúde intestinal perfeita. Isso não quer dizer ir no banheiro todo dia. É um dos fatores, mas tem gente que vai ao banheiro todo dia e ainda assim não tem uma microbiota legal, não absorve nutrientes, tem vários problemas de saúde. Então, um dos fatores que a gente pode analisar, né, o termômetro da saúde, é ir ao banheiro pelo menos uma vez, 2 ou 3 por dia. Mas outra é o formato, a consistência, o odor e outros sintomas que estão associados a isso, né? Porque se o intestino é o órgão de absorção de nutrientes, qualquer outro sintoma que você tenha no organismo pode ser decorrente de uma má absorção de nutrientes, já que nutriente é o nosso combustível. Então não existe nenhuma função do organismo que aconteça sem nutriente. Então se você for pensar que você tem uma dor de cabeça, que você tem inflamação, excesso de peso, insônia, enfim, tudo isso pode ser um desequilíbrio nutricional mesmo por falta de absorção de nutriente ou por intoxicação associada à falta de nutrientes que não estão sendo absorvidos, né, no intestino. Então pensem no intestino como o querido de vocês, tratem muito bem e eu vou dar umas dicas aqui no final sobre isso. Mas então esse pH ele vai mudando, né, do organismo, da flora intestinal, a gente mata bactérias boas e quem cresce são bactérias que não eram ruins, mas que passam a virar bactérias do mal, fungos do mal, porque a gente matou as do bem, então elas se sentem fortalecidas e começam a dominar o sistema, literalmente. E aí o que acontece? A gente também já tem uma alimentação desequilibrada, geralmente, rica em toxinas, rica em carboidratos, principalmente industrializados, né, refinados, muito glúten, muitas moléculas difíceis de quebrar, né, muitos laticínios, muito glúten, muita farinha refinada, muito açúcar branco. Então tudo isso é carboidrato simples, que é um prato cheio para alimentar fungos, bactérias e parasitas. Como a gente já não tem nosso exército de defesa bom, porque a gente está matando ele, seja com as toxinas todas, com a poluição, com esses refinados, seja com o nosso estresse, com a nossa frustração, com a nossa insatisfação pela vida, por nós mesmos, né? Que também é um ponto muito importante nessa nutrição além do prato. Então tudo isso vai deixando a nossa flora desequilibrada, que a gente chama de disbiose. Com essa flora desequilibrada e os fungos do mal, os bichos do mal com força, eles liberam toxinas e começam a perfurar a nossa mucosa intestinal para passar para a corrente sanguínea. Então a gente chama isso de hiperpermeabilidade ou permeabilidade intestinal aumentada. Quer dizer o quê? Que o intestino deixa de ser seletivo, deixa de conseguir selecionar o que vai ser bom para o nosso sangue, para o nosso sistema ou o que vai ter que ser eliminado e fica maluco. Então começa a passar a molécula mal digerida de glúten e leite, começa a passar toxinas, metais pesados, todas as coisas que a gente poderia selecionar e eliminar, tudo isso que a gente falou no início, que a gente está em contato hoje em dia, de toxina alimentar ou ambiental, e tudo isso começa a adentrar nosso sistema sanguíneo por conta de um desequilíbrio de bactérias intestinais. Então a mucosa intestinal ela tem que ser perfeita, ela tem que ser intacta, ela tem que ser vilosa, né? Então no nosso tubo intestinal, que são 7 a 9 metros, a gente tem milhões, milhares de receptores de nutrientes. Então tudo que o nosso corpo quer o tempo todo é ficar nutrido. Então como que o organismo, né, como que o universo preparou isso pra gente? Nos dando um tubo enorme, absortivo, né, que é o intestino, com milhões de vilosidades. Então nesse tubo tem mais milhões de tubinhos, que se a gente esticar, dizem que dá uma quadra de tênis em tamanho, né? De tanta necessidade de nutrição que a gente tem, né? Então se isso estiver intacto, estiver liso, estiver bonitinho, ali estiver
irrigado, a gente consegue absorver tudo de bom pra gente, né? Tudo que tenha sido bem digerido também. Agora, tudo que não foi digerido, que a gente não mastigou, que foi resíduo tóxico, enfim, isso tudo também vai se tornar um peso ali para a flora intestinal e vai colaborar também para essa morte de bactérias boas e para fortalecer a flora que não deveria crescer. Então, a nossa nutrição depende dessa integridade da mucosa intestinal e a nossa ausência de sintomas, né, ausência de alergias alimentares, inclusive, que tem aumentado muito hoje em dia por conta dessa loucura toda tóxica que a gente está vivendo, né? Tanto da rapidez com que a gente come, falta de mastigação, com essa alimentação refinada e química, com também essa intoxicação ambiental que vai atrofiando, né, essa nossa mucosa, matando a nossa flora boa. Então, o que a gente faz com tudo isso, né? Para associar, né, primeiro ao que a gente está tendo, né, se vocês estão que nem eu, porque eu também estou na mesma, né, também estou suscetível a essas toxinas todas, a muitas oscilações, né, de rotina, emocionais também, então tudo isso faz com que a gente fique mais suscetível a esse desequilíbrio intestinal constante de pH que mata as bactérias boas e abre as portas do intestino e para essa desnutrição celular decorrente disso. Existem alguns cuidados que a gente pode tomar diariamente, né, assim, que passa por uma grande, profunda mudança de hábitos em relação, primeiro, ao que a gente come, né? Então, o que o nosso corpo precisa? É comida de verdade. Sem comida de verdade, não tem negócio, né? Então, a gente precisa começar realmente a entender o que é comida de verdade. Existem muitas visões, muitas linhas de tratamento, de comida, de tipo de dieta, né? Mas, basicamente, a gente precisa de comida que nasce na terra e cresce na árvore, né? Coisa que tem nutriente de verdade, que tem vitamina, que tem mineral, que tem carboidrato, que tem proteína, que tem gordura, mas de forma mais natural possível e não refinada, industrializada, empacotada, enlatada. Os produtos de origem animal, eles têm muita toxina hoje em dia, então eu recomendo para todos, mesmo aqueles que não querem virar vegetarianos e veganos, enfim, que não tem nenhuma vontade, né, de tirar a carne da vida, eu sempre recomendo uma redução, porque esses produtos hoje em dia estão muito contaminados. Então, mesmo que você não queira, né, abolir isso da sua vida, considere a possibilidade de reduzir. Seja uma refeição por dia, né, reduzir, então de manhã você come, né, no almoço, mas à noite você não come. Explorar outras fontes de proteína, né, então os feijões, a lentilha, as castanhas e amêndoas, os próprios cereais, enfim, tem muitas coisas que a gente não sabe, né, mas que tem proteína, inclusive os legumes, as verduras têm muita proteína, né, principalmente os verdes escuros. Porém, o nosso corpo intoxicado, ele demanda mais nutriente, né, por conta desse gasto energético todo que a gente pede para eliminar isso. E a gente fica com mais fome porque a gente está abrigando uma flora intestinal desequilibrada que não é nossa, como eu falei, né? Então isso abre as portas para parasitas e fungos que estão pedindo comida o tempo todo, principalmente carboidrato, e que a gente não fica nutrido. Então a gente come, morre de fome ainda e alimenta quem não está nos ajudando a ter saúde, que é essa flora alterada. Então não somos nós de fato, né? A gente está desenvolvendo um exército contra nós mesmos. Então é isso que a gente precisa entender, isso que precisa vir à tona. O que a gente está fazendo? A gente está comendo para outros seres dentro de nós, alimentando uma flora errada e continuamos tendo fome, tendo sintomas, tendo insatisfações e, né, milhões de doenças crônicas que surgem. Então algo tem que mudar. Então reduzir a proteína animal com certeza vai ajudar assim, nessa questão de diminuir as toxinas, né, focando nessa questão, né, de diminuir o que possa atrapalhar mais esse processo. Então, comer comida de verdade, reduzir as proteínas animais, né? Fazer sucos concentrados de verduras e legumes, né? Sucos verdes com brotos germinados, com muitas punks e folhas verdes. Para quem não conhece o que é punk, né? São plantas alimentícias não convencionais, riquíssimas em clorofila, em várias propriedades terapêuticas também.
que a gente pode agregar aí no nosso suco. Beber muita água, né? Porque toxinas não conseguem ser eliminadas se a gente não tem água, se a gente não hidratar o nosso corpo. Nem as funções básicas conseguem acontecer, quanto mais a gente já está sobrecarregado e não bebe água, né? Então, colocar realmente na rotina, assim, como prioridade, beber água. Então, o que a gente costuma falar é de 35 a 40 ml por quilo de peso, depende, um pouquinho mais no verão, um pouquinho menos no inverno, quem faz muita atividade física até mais do que isso. Então, é necessário inserir a água na nossa vida, né? A qualidade da água é outro ponto, né, a ser falado, mas eu não vou me ater muito a isso agora. É legal que a gente procure, sim, cada vez filtros melhores, que tirem flúor, que tirem parasitas, que tirem hormônios que possam ter, né, alguns filtros que não retiram isso. Então, em princípio, a gente pode pensar, sim, estudar mais isso, mas nesse momento eu vou focar nessa questão, né, da qualidade da água. A gente precisa comer alimentos que alimentem a nossa flora boa, né? Então, essa comida de verdade, em geral, né, como eu falei, que nasce na terra e cresce na árvore, a gente pode dar um foco grande para alimentos que tenham fibras prebióticas, que são fibras que alimentam o bichinho do bem. Então, probiótico é o bichinho, prebiótico é a comida para o bichinho do bem. Então, se os bichinhos do mal gostam de carboidrato refinado e açúcar, os bichinhos do bem gostam de fibras, né? Alimentos com fibras em geral. Então, fruta, legume, verdura, cereal, castanha, tudo vai ser bom. Mas a gente pode focar em algumas fibras específicas que tem um amido resistente, por exemplo, né? Que é o caso da biomassa de banana verde, que é excelente, que é o caso de uma batata doce ou de uma raiz que você cozinha e deixa no congelador ou deixa um tempo, ela forma aquele gel, que é o amido resistente. A gente pode deixar a chia em linhaça de molho na água e formar aquele gelzinho, isso também é uma fibra solúvel legal para a flora intestinal. As cascas de fruta, as entrecascas de cítricos, né, o bagaço branco dos cítricos é excelente. A raiz da chicória, né, que tem muita inulina, então a gente pode comer chicória, escarola, e tem que vai ser muito legal. O iacon também tem muita inulina. Não sei se vocês conhecem, é uma batata que a gente come crua, parece um rabanete doce, uma maçã misturada com um rabanete, que é uma delícia e tem muita inulina e prebióticos, e também é uma coisa legal para equilibrar a glicemia. Ou seja, quando a gente equilibra a glicemia, sobra menos carboidrato naquele pico, né? Não tem aquele pico de glicemia e sobra menos carboidrato e açúcar para essas bactérias que estão ali também de tocar e esperando ser alimentadas, né? Então, claro, uma dieta mais low carb ou equilibrada em índice glicêmico vai ajudar bastante também a equilibrar a microbiota, sempre, porque não sobra, né? Tudo que sobra e a gente não usa, a gente não dá conta de usar, a não ser que seja um maratonista que precisa realmente de muita energia, que não é o caso da maioria. Essa sobra vai sempre ser um transtorno aí, né, de acidez para o corpo, de alimentar fungos e bactérias que estão aumentados aí no nosso corpo, a gente aumenta mais ainda a potência deles. Então é importante a gente lembrar disso, né, de controlar o que a gente consome de carboidrato, mesmo que tudo tenha carboidrato, né, enfim, eu não acho que a gente tem que recusar frutas, recusar cereais ou batatas, enfim, de preferência comer as batatas mais ricas em fibra, né? Mandioca, batata doce, inhame, são super ricas, cará, e deixar mais de lado a batata inglesa, que tem um índice glicêmico maior e ela até é um pouco alergênica para muitas pessoas. Então, procurar realmente ter uma alimentação rica em fibras, né? Que vai equilibrar o índice glicêmico e também dar essa fibrinha para a nossa flora intestinal boa e equilibrando. Que mais, né, em relação à alimentação a gente pode falar? Essa coisa das proteínas animais, né, que tem a ver um pouco com a acidez, né? Então todos os alimentos que forem acidificantes vão promover esse desequilíbrio da flora intestinal e abrir as portas para essa flora maléfica, né? Então tudo que é industrializado, nessa parte a gente faz um detox da despensa, tira tudo que é empacotado, industrializado, os embutidos, né, que realmente tem muita química, os sucos de caixinha, álcool, né, a gente não precisa nem comentar, sei que tem muita gente que gosta de beber,
mas é preciso ter uma consciência do que isso causa na gente, né? Esse desequilíbrio de acidez, a morte da nossa flora boa, a desidratação mesmo, né, que isso causa no corpo. Então, quem bebe deveria tomar 5, 6 vezes mais água durante e depois, né, tem essa consciência. E, enfim, então essa alimentação, ela promove a saúde intestinal, que vai favorecer a desintoxicação, né? E falando mais focadamente na desintoxicação diária do fígado, que acontece de madrugada, a gente tem outros hábitos que a gente pode promover também diariamente para o nosso corpo, né? Realizar diariamente para otimizar isso, que é, por exemplo, jantar cedo e dormir cedo, para que a gente não esteja em processo digestivo no momento de dormir, para que o fígado tenha tranquilidade, né, e espaço para poder fazer o processo de desintoxicação e não de digestão. Então, lá pela meia-noite, entre meia-noite e 3 horas da manhã, é que o fígado faz essa desintoxicação diária, noturna. E nesse momento ele precisa de descanso, né? A gente precisa estar em sono profundo para que isso aconteça. A gente precisa estar hidratado e a gente precisa estar nutrido. Então a gente precisa estar nutrido não naquele momento, mas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês. A gente precisa dar ao corpo comida de verdade, principalmente os verdes. Então o fígado adora coisas ácidas, verdes e amargas, que geralmente tem nas folhas verdes em geral. A gente chama de um grupo de alimentos que chamam brássicas ou crucíferas, que são verdes, legumes que têm um sabor meio enxofrado, aquele cheiro que quando a gente cozinha, sobe aquele cheiro de enxofre, que é brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, o rabanete, enfim, toda essa família forte, assim, né? O aspargo, a alcachofra também. Então, inserir esses alimentos, principalmente na parte do jantar, né? Ali 6, 7, no máximo 8 da noite, seria muito legal para a gente ter esse efeito de sulfurados, né? Desses nutrientes aí para o fígado de noite. Então, é bem legal a gente ter essa consciência de que a gente tem que diariamente ter rituais, né? Ter momentos de trabalhar, momento de consumir alimentos de verdade, momento de nutrir, né, e momento de descansar. Isso precisa acontecer. Então, para ter um sono mais de qualidade, também tem outras coisas que a gente pode levar em consideração, né? Ir desligando a mente, não trabalhar de noite, não ficar vendo TV e telas, né, celular até muito tarde, porque isso também vai atrapalhar a produção ali de melatonina, que vai atrapalhar o seu sono, que vai atrapalhar a sua desintoxicação e que vai atrapalhar o seu dia seguinte também, porque quando a gente não desintoxica, a gente fica quase de ressaca, né, no dia seguinte. É aquela sensação de que o corpo está com tudo aquilo que era para ele ter eliminado. Então isso é uma prática diária, assim, não é da noite para o dia que a gente muda, mas é uma observação, né, de fatores, assim, o que a gente está fazendo com o nosso corpo. A gente quer mesmo ter saúde, a gente quer mesmo mudar nosso padrão de vida, né? Enfim, esses passos são os passos básicos do físico, né, eu diria. Mas muitas vezes tem questões mentais e emocionais, né, que atrapalham, tanto na desintoxicação e no porquê a gente está intoxicado, como na mudança de hábitos para que isso seja possível. Então é legal a gente pensar que essa nutrição além do prato, que além de ter atividade física, que também faz circular o sangue, eliminar a toxina pelo suor, além de ter o sono, tem essa questão da saúde emocional, né? Então, tanto a alimentação vai ajudar a gente a ter saúde emocional, alimentação e desintoxicação vão ajudar a gente a ter saúde emocional, como a saúde emocional e mental vão ajudar a gente a desintoxicar o corpo também. Então, não tem nada separado, né? A saúde intestinal faz a gente produzir mais serotonina, mais felicidade, mais equilíbrio mental e emocional. Mas a gente estando estressado com uma situação também faz a gente acidificar o corpo, faz a gente aumentar o cortisol, né, o hormônio do cortisol, que vai acabando com toda a nossa nutrição, inflama o corpo, acidifica, recruta nutrientes, mata a nossa flora boa. Então tudo isso está interligado. Então eu gosto de falar bastante assim sobre essa nutrição que vai além e que a gente precisa observar o que a gente está fazendo com a nossa vida diariamente, se isso realmente é uma pauta para a gente, assim, a saúde, né? E claro que é, porque a gente está aqui para entender mais sobre nós, né? Para poder chegar num equilíbrio
aos poucos, nesse equilíbrio corpo e mente, né? E ser feliz sim, né? E conseguir fazendo mudança de hábitos, mudança de atitude, mudanças de ambientes ao nosso redor para que isso seja possível, né? Uma busca constante de um equilíbrio que só depende de nós, né? Do nosso conhecimento e da prática desses novos hábitos que vão em direção à nossa consciência de nós mesmos, ao que nos faz bem, ao que nos faz mal, e fazendo esse detox da vida também. Então, é claro que muitas pessoas que a gente está em contato nos ensinam, né? Nos fazem aprender insatisfações que a gente está vivendo em várias situações, né? No trabalho, no relacionamento, na família. Isso tudo nos faz aprender e é necessário muitas vezes passar por isso. Mas tem uma hora que também a gente pode mudar, né? A gente pode escolher mudar. A gente pode escolher mudar de trabalho, de cidade, né? De relacionamento. A gente pode escolher, tanto quanto a gente pode escolher mudar de hábitos. Eu acho que isso faz totalmente sentido, né? Faz toda a diferença nesse processo de desintoxicação, que eu chamo também de desintoxicando corpo, mente e coração, né? Eu dei uma palestra sobre isso há um tempo atrás também. E não tem nada separado, então enquanto a gente não tiver em harmonia com as nossas escolhas diárias, né, do que a gente está fazendo aqui, se a gente realmente está bem com a gente, está aplicando o nosso dom, né, o que a gente veio fazer aqui, que a gente pode doar de trabalho, né, de auxílio para o outro no sentido de profissional ou não, né, e não estiver satisfeito em grande parte da nossa vida, a gente também vai estar sobrecarregando o nosso sistema, também vai estar acidificando, inflamando, nos adoentando por causa de escolhas ou de coisas que a gente foi submetido, né, numa infância talvez, e que isso foi sendo arrastado para a vida, mas que a gente ainda não enxergou que pode ser mudado, que a gente ainda não tem coragem ou forças para mudar. E eu quero dar essa força aqui para vocês, essa noção de que está tudo ligado. Caso vocês não tenham tido essa percepção ainda, né, de cair essa ficha, nossa, realmente não tem nada separado. Então, quando a gente pensa numa gastrite nervosa, é isso que está dizendo, você está nervoso, você está estressado, você não aguenta mais aquele trabalho, aquela relação, aquela cidade, não sei. E isso está vindo para o seu físico, para te avisar que você deve fazer uma escolha, uma mudança. Então não tem como separar. Os hormônios, eles são liberados, e os neurotransmissores, conforme os nossos comportamentos de vida, né, conforme a nossa atitude em relação a nós mesmos, em relação à vida. Então aqui vai muito um trabalho de se observar, né, de autoconhecimento, de amor próprio mesmo, assim, de se colocar num lugar de cura interna, de feridas anteriores e de cura do seu físico e da sua mente, para você poder também viver de forma equilibrada e aí sim, né, passar isso para os outros, conseguir trabalhar no que você ama, no que você veio fazer e conseguir ajudar alguém de alguma forma, né? Então é muito importante que a gente tenha essa visão, né, de que não tem nada separado e que a gente precisa aprender a nos nutrir de todas as formas possíveis. E uma desintoxicação para mim hoje é isso, é desintoxicar o corpo, né, dessas toxinas ambientais e alimentares. Então fazer esse detox de fora, né, de alimentos, de cosméticos, de filtros, de panelas, né, que nos trazem também alumínio, chumbo, etc. Detox da despensa, tirar o que não serve mais na despensa, e detox da vida, né, de realmente chegar mais próximo de você e falar quem sou eu, né, o que eu quero para mim, o que eu estou fazendo com o meu corpo, o que eu estou fazendo com a minha vida, e assumir a responsabilidade e não deixar para um médico ter que resolver isso, porque ele também não vai resolver, né? Ele vai resolver um sintoma e a gente vai adiando cada vez mais a resolução desse grande mistério aí que é a nossa vida, nosso equilíbrio corpo e mente, a nossa saúde. Então, muitas vezes, depois desse processo, né, de uma mudança de hábitos, de tirar o que não serve mais, né, em todos os sentidos, a gente continua tendo toxinas, né? Então tem também necessidades, né, hoje em dia muitas pessoas, de fazer uma desintoxicação mais profunda, física, que tire coisas que estão nas nossas entranhas ali, que estão lá, né, que já estão num formato que é difícil de eliminar simplesmente com
mudança simples de hábitos, como eu falei. Então, existe um processo de desintoxicação que pode ser mais eficaz em determinados casos, casos onde tudo isso que você fez, toda essa mudança continua tendo impacto forte na sua vida, assim, de sintomas, de doenças, enfim. E aí existem limpezas profundas, né, que ao longo da minha vida eu fui descobrindo e realizando e desenvolvendo também formas de fazer com os pacientes, que é para limpar os órgãos de excreção e liberar essa sobrecarga que a gente ficou tendo durante anos, né? Então limpar os rins, limpar o intestino de tudo isso, de todo esse muco, de todas essas bactérias e parasitas, de todos esses metais pesados, né, o corpo todo, e limpar o fígado, que é quem sofre com essa sobrecarga de toxina todas as noites, todos os dias. Então existe essa possibilidade também, né, de procurar um profissional capacitado que faça essa orientação, né, eu oriento em 21 dias, mais profunda, com suplementos, com ervas, com elementos naturais que otimizam essa limpeza mesmo, assim, mais pontual dos órgãos que sobrecarregaram ao longo de anos com toda essa toxina. Essa limpeza também tem uma repercussão muito forte emocional, né? Porque, como eu falei, não tem nada separado. Então, cada órgão, segundo a medicina chinesa, cada órgão tem um espectro de emoções que está ali envolvido, né? O rim tem muito a ver com o medo, com a paralisação, né? Aquela coisa das pedras no rim, paralisação para coisas do futuro e tal. O intestino tem muito a ver com o inconsciente, com coisas que a gente guarda e quer ficar ali escondidinho naquela luz intestinal, quer dizer que a gente não quer que venha a luz, que a gente deixa na sombra, e, né, aquela coisa que fica difícil de digerir, que a gente esconde ali naquele túnel escuro. E o fígado, ele tem muito a ver com uma nova visão das coisas, com a presença, com a atitude, com a coisa da visão nova mesmo, positiva em relação ao outro, em relação a nós mesmos, em relação à vida, né? Fígado, ele rege a visão na medicina chinesa. E realmente é impressionante como a gente muda hábitos e limpa o fígado e todos os sistemas, né? A gente consegue ter essa visão mais positiva da vida, de nós mesmos, a gente consegue mudar hábitos mais facilmente. A gente consegue ficar mais leve de toxinas físicas e mentais também. Então é um processo muito bonito, muito transformador, né? Essa coisa da desintoxicação, que eu recomendo para todos os que estão preparados para enfrentar isso, né? Na verdade, para enfrentar essa mudança de si e para chegar num lugar de se sentir mais confortável consigo mesmo, né? Honrar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso veículo, o nosso templo de vida, para poder fazer dele o que ele veio fazer, né? Um canal, né? Da vida mesmo, né? De poder manifestar o que a gente veio fazer aqui de forma leve, de forma a doação, né? A doar isso para o mundo e receber numa fluidez maior. Né, sem esses apegos, né, que a gente acaba criando junto com esse monte de toxinas que a gente está em contato. Então, essa desintoxicação, ela vai muito além realmente do físico, e a gente se transforma e transforma consequentemente os hábitos. Então é isso, eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa dessa palestra. Fica aqui o desafio, né, desse novo olhar para a saúde, para a nutrição e para a questão de desintoxicação em relação ao corpo e em relação à vida, né, o que isso significa para vocês, e agora o que vocês podem tomar de atitude nesse